esse é um assunto delicado que os adversários de Sérgio Moro já começaram a usar, né, Josias? Muito delicado, e o Sérgio Moro deveria ser o primeiro interessado em impor a este assunto a transparência que um candidato à presidência deveria dedicar aos eleitores. Quando trocou o altar de Curitiba pelo viveiro de víboras de Brasília, o Sérgio Moro se comportou como se fosse o portador de um destino. Como ministro do governo ruinoso do Bolsonaro, o Moro se tornou uma fatalidade. Ele deixou o governo chutando a porta, fazendo ali pose de candidato. Passado o período de quarentena, ele virou sócio-diretor dessa consultoria americana, a Álvares e Marçal, Alvarez e Marçal, não sei qual é a pronúncia, e nesse instante, no instante que fez essa opção, ele se candidatou a um bom saldo bancário, não à presidência da República. Agora, o Moro percorre com pés de barro esse circuito da corrida presidencial de 2022. Ele esconde os ganhos que obteve numa consultoria que amealha 70% do seu faturamento milionário no Brasil do socorro que presta a empresas encalacradas na Lava Jato, o Grupo Odebrecht, a OAS, a Galvão Engenharia, acossada pelo Tribunal de Contas da União. Essa consultoria americana recorre a decisões do Supremo Tribunal Federal para manter em segredo os ganhos do Sérgio Moro. O Moro nega o inegável conflito de interesses. Ele disse que não atuou em favor dos encrencados na Lava Jato. Aí, num timbre altruísta, o Sérgio Moro alega que se dedicou a ajudar empresas a fazer a coisa certa, ensinando políticas de integridade, ministrando aulas, lições anticorrupção. Se um juiz chamado Sérgio tivesse que julgar o comportamento desse consultor Moro, de certo ele determinaria a quebra do sigilo da consultoria Álvares, ou Alvarez e Marçal. Quando comandava a 13ª Vara lá de Curitiba, o Moro se guiava pelo princípio da transparência, privilegiava sempre o interesse público. Nesse momento, nada pode interessar mais ao público do que o comportamento moral de um postulante à presidência. Não fica bem esconder esses dados do eleitorado. É preciso lançar um facho de luz sobre esse relacionamento do Sérgio Moro com a consultoria americana. Pois é, nesse sentido também, com falta de informações, alguns deputados parlamentares do PT estão articulando até uma possível CPI, né, uma investigação para apurar detalhes sobre essa relação do Sérgio Moro com essa empresa americana. Josias, você acha possível que isso ocorra, é importante, ou existem outros caminhos que podem ser mais eficientes? Eu acho que possível sempre é. Depois que nós acabamos de assistir agora a CPI da Covid lá no Senado, levantou tantas atrocidades cometidas pelo governo Bolsonaro na gestão da pandemia e nada acontece, né? Estamos aí com um procurador-geral da República que se recusa a procurar o que já foi achado. Então, a utilidade de uma CPI a essa altura, já em plena campanha eleitoral, seria discutível, sobretudo quando proposta pelos adversários do Sérgio Moro. Essa CPI é proposta por um deputado do PT. Então, acho que, independentemente de CPI, que pode ocorrer ou não, terá serventia duvidosa, é preciso que o Sérgio Moro se antecipe a qualquer investigação parlamentar que eventualmente possa ocorrer. Como disse, o maior interessado na transparência em relação a esse assunto deveria ser o Sérgio Moro. Acho que CPI, no instante em que a eleição, a campanha eleitoral já foi praticamente deflagrada, ela tem serventia muito questionável.